Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar com você em mais uma meditação da palavra, neste dia 18 de setembro. Quero meditar com você Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Essa palavra, ela traz muita luz para a gente. Veja que a palavra de Deus é semeada no coração de todo mundo, mas a forma como eu acolho esta palavra é diferente em cada pessoa. Então veja, eu agora estou lançando a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu estou ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Mas a grande verdade é que todo mundo que me escuta agora, cada um tem um coração diferente do outro. Cada um acolhe de um jeito. Cada um de vocês que me escuta agora tem um destes terrenos. E eu espero que o teu coração seja terra boa. Aquela terra boa que dá fruto. Escuta a palavra e coloca em prática. E dá frutos. Hoje, eu quero falar de um dos tipos de terreno. Eu quero falar da semente que cai entre os espinhos. E você vai avaliar na sua vida se o teu coração não tem sido assim. Quem é este que a palavra cai entre os espinhos? São os que ouvem. Então veja, todos aqui ouvem a palavra. Todos escutam a palavra. O problema não é nem escutar. Você agora está me escutando. Você tá escutando a mensagem que eu estou te trazendo. Então, entre os espinhos são os que ouvem. Mas, com o passar do tempo... E essa palavra é importante. No começo a pessoa escuta com alegria, ela gosta da palavra, mas com o passar do tempo, tem gente que não aguenta o passar do tempo. Quanta gente começou na igreja, mas com o passar do tempo desanimou. Quanta gente vivia a palavra de Deus, mas com o passar do tempo deixou. Quanta gente era fervorosa, mas com o passar do tempo. Cuidado com o passar do tempo. A verdade é que quanto mais passa o tempo, mais você deve amar Jesus. Quanto mais tempo passa, mais você deve amadurecer. Só que tem gente que tem um efeito contrário. Quanto mais passa o tempo, mais esfria.
E por quê? Olha as causas. São sufocados pelas preocupações. É aquela pessoa que já agora está preocupada com este mundo. A única preocupação que habita seu coração são as preocupações mundanas, as preocupações com esta terra, com esta vida terrena. É lícito ter preocupações com a vida terrena? É lícito, desde que você não abandone o Evangelho. Desde que você entenda aquela palavra, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vem por acréscimo. Qual é o problema de muita gente? Começa a colocar as preocupações da vida na frente de Deus. E aí você começa a sufocar a palavra. Então são sufocados pelas preocupações, pela riqueza. Então são pessoas que pouco a pouco vão abandonando a palavra porque precisam de dinheiro. O dinheiro é lícito? O dinheiro é lícito. Você precisa de dinheiro? Todos precisam de dinheiro. Só que começa a trabalhar além do necessário. Começa só a se preocupar com bens materiais. Veja, essa pessoa começa a se tornar uma pessoa mais mundana. Ela está sufocada pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. Então a vida dela, ela gosta de viver em prazeres. Então é por isso que ela corre atrás do dinheiro. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, não é para me servir melhor a Deus, ou não é para ajudar os pobres. Não, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu tenho uma vida, mais eu tenho bem-estar. Mais eu vivo prazeres. Então, porque eu preciso viajar, tudo isso é lícito, gente. Só que se a pessoa não toma cuidado, ela começa só a viver isto. Ela só tem preocupações com a vida terrena, ela só vive atrás de dinheiro, ela só vive atrás de riqueza, ela só vive atrás de bem-estar. E aí o que acontece? A Bíblia diz, essa pessoa não chega a amadurecer. Avalie sua vida. Avalie sua vida se você não está deixando o reino de Deus em segundo lugar. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Avalie. E veja, cuidado. Cuidado para que com o passar do tempo o mundo não entre no teu coração. Que a palavra de Deus, com o passar do tempo, cresça cada vez mais na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.